Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos nessa jornada de fé, nessa jornada de coragem, né? Nos 21 dias de jejum e oração em nossa igreja, e hoje é o sétimo dia, uma semana buscando a presença do Senhor em uma jornada no livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos denominando nessa campanha como Atos do Espírito Santo. Em cada capítulo nós estamos vendo como o Espírito Santo trabalha na sua igreja, trabalhou e trabalha ainda na sua igreja, porque a palavra do Senhor continua sempre a mesma, ela é imutável. Seja bem-vindo, esse é o nosso devocional de número 7, o tema de hoje é o Espírito Santo e o primeiro mártir da igreja. Estamos no capítulo 7, onde vai contar a história de Estevão. Mas vamos ler um pouquinho do capítulo 6, que é onde começa a história dele, que vocês lembram que ontem eu falei que ele era um daqueles que, cheio de fé, do Espírito Santo, foi escolhido para ser um dos diáconos da igreja primitiva. Ele era não só diácono da igreja, mas era um pregador eloquente, sábio, cheio do Espírito Santo. Palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 8 ao 10 de Atos dos Apóstolos, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, e aqui espírito com letra maiúscula, com que ele falava. Capítulo 7, versículo 2, vai dizer assim: E ele, Estevão, em seu discurso ali em defesa, já preso, e ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória que apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aí vamos para o versículo 54, já quando o povo estava furioso para apedrejá-lo. E ouvindo eles isto, enfureceram. Isto o quê? Ouviram a pregação. E são aqui mais de 50 versículos de mensagem de Estevão. Só que Lucas, o escritor de Atos, registrou. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Que lindo, que lindo. Rimac, lembra? Receba, medite, aplique e compartilhe. No receba hoje, Deus jamais irá te abandonar. Se você não abandona o Senhor em nada, se você é fiel com o Senhor, Ele continua sendo sempre fiel na sua vida. E se você for infiel, Ele continua fiel do mesmo jeito. Ele não muda. Deus está sempre no mesmo lugar. E Ele é fiel para com aqueles que entregam suas vidas a Ele. Ainda que com o sacrifício da sua própria vida física, como Estevão. Estevão foi martirizado. Estevão foi a primeira perca. O Salmo 23, versículo 4, o salmista falando do pastor que cuida, ele disse: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Estevão não tinha medo da morte. Estevão encarou o desafio. Estevão encarou o sistema religioso da sua época que havia crucificado o seu Senhor. E ele teve a honra de tombar, mas de tombar cheio do Espírito Santo. No Medite, vamos meditar nesse tema tão importante, com a seguinte pergunta. Primeira pergunta: por qual motivo os religiosos decidiram prender Estevão? Porque Estevão era um homem cheio de fé,
cheio do Espírito Santo. E ninguém conseguia resistir o espírito com que ele falava, porque a palavra de Deus estava na boca dele. E a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios que penetra até dividir a alma do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Essa espada estava na boca de Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e por causa disso decidiram prender, para calar ele, só prendendo, só matando, para calar um homem cheio do Espírito Santo. Como muitos já morreram, como muitos já entregaram suas vidas, mas não desistiram, não desanimaram. A segunda pergunta: qual foi o efeito da pregação de Estevão naqueles religiosos? Está do versículo 2 ao 54. A pregação dele, que começa desde o chamado de Abraão até Jesus, até a ressurreição de Jesus, fez com que aqueles homens rangiam os dentes. A palavra de Deus vai dizer que quando Estevão pregava, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, de tão cheio do Espírito Santo que ele estava. A palavra de Deus vai mexer com as pessoas, vai perturbar alguns, vai mexer com o inimigo de nossas almas, vai vir o contra-ataque, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é porque Estevão tombou, não é porque o Estevão tombou que a igreja fracassou, que Deus fracassou, de forma alguma. Olha para a terceira pergunta que eu faço para você: como estava Estevão e o que ele viu antes de ser martirizado? Versículo 55 vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Versículo 56 vai dizer que ele viu o céu aberto e ele viu Jesus, não assentado à destra do Pai, como nós sabemos que ele está, mas em pé, para receber o seu amigo, o seu filho, para receber o seu soldado, o seu combatente, o seu fiel batalhador, o seu soldado fiel que não temeu de defender a causa santa. Ele cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que tomaram pedras e apedrejaram Estevão e o mataram, e naquele momento ele teve a graça de pedir que o Senhor perdoasse aquelas pessoas, porque o poder na vida dele era tão grande e tão acima de tudo aquilo, queridos, que foi suficiente para que ele pudesse passar por todo esse sofrimento e não desistir um só momento. Terceiro passo: aplique. Como aplicar essa palavra na nossa vida? Sua vida tem propósito. Sua vida tem propósito. Não permita que as ameaças do inimigo, não permita que as ameaças, que o medo domine você. Não. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não recebeu um espírito de medo, mas você recebeu um espírito de poder. Você recebeu um espírito de poder, de amor, de moderação, conforme 2 Timóteo 1,7. Creia que, assim como o Espírito Santo foi na vida de Estevão, ele é na sua vida. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero cumprir teu propósito, porque talvez um dia você até começou a fazer, mas desistiu, porque alguém se levantou contra você. Não. A palavra de Deus diz: levantando contra ti o espírito do governador, não deixe o seu lugar. Fique na posição que Deus te colocou, porque Deus é fiel para cumprir na sua vida o que Ele prometeu. No compartilhe, nosso último passo, lembre-se, é RIMAC. Receba, medite, aplique e compartilhe. Querido, procure o seu líder, procure alguém que você conhece e que você possa compartilhar essa palavra que Deus está falando no seu coração. Leia o capítulo 7 todo, porque Deus tem muito para te revelar nesse capítulo. Estevão começou como um diácono, virou um evangelista,
terminou como um mártir, está na glória, junto com o Senhor, esperando a ressurreição dos últimos dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um bom domingo para você e para sua família. Nossos cultos às 10 da manhã aqui na Central e também às 7 da noite. Um grande abraço em nome de Jesus.